Então vamos para a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você. Palavra que falou muito ao meu coração. Eu sempre digo isso aqui. Quando eu trago uma palavra aqui é porque Deus ministrou a minha vida dentro dessa passagem. E eu creio que o Espírito Santo que ministrou a minha vida, ele também tem poder de falar ao seu coração. Uma palavra de reflexão, uma palavra que vai nos edificar, mas também que vai confrontar algumas coisas. Eu creio que vai ser bênção na sua vida. Amém? Pega a sua Bíblia e abra no livro de Atos. Atos capítulo 16. Eu vou ler inicialmente os versículos 30 e 31, mas eu peço que você deixe aberto aí, nessa passagem. Atos 16, versículos 30 e 31. Está escrito assim: Então levou-os para fora, o carcereiro, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A pergunta que o carcereiro estava fazendo aqui para Paulo e Silas. Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Eu quero falar um pouco dessa passagem, E à medida em que eu vou lendo aqui alguns versículos, eu quero explicar ou explanar aquilo que Deus falou ao meu coração, para que você compreenda. A palavra de Deus, ela não é somente um livro de história, sabe, irmãos? Ela não é um livro de informação. Ela é um livro de transformação. E cada vez que nós a lemos, Deus muda a nossa atitude, Deus muda o nosso caráter em relação a algumas coisas. Essa passagem fala do momento em que Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, só que a Bíblia diz que lá naquela cadeia houve um grande terremoto e as cadeias caíram, as portas da prisão se abriram. O poder de Deus se manifestou ali à meia-noite, quando eles estavam presos, amarrados, e cantaram e oraram. Cantaram louvores a Deus e oraram. As cadeias caíram. Eu quero falar sobre o poder da oração e do louvor na vida do cristão. Olha que tema maravilhoso. O poder da oração e do louvor. Deixa eu ler aqui mais algumas partes para a gente contextualizar um pouquinho essa passagem. Atos 16 ainda. Olha só. A partir do versículo 6, eu vou fazer essa leitura. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui junto com Paulo estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas foi aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, mas também foi aquele que escreveu o livro de Atos, esse que nós estamos lendo. Lucas escreveu o livro de Atos. Então, muitas vezes você vê o livro de Atos, em alguns momentos, sendo escrito na primeira pessoa. É Lucas relatando o que aconteceu, tá bom? Quando Lucas falou de Jesus, ele não esteve presencialmente junto com Cristo. Lucas nunca andou com Jesus. Mas quando ele escreveu Atos, ele esteve presente nos acontecimentos, na maioria deles. Quando Lucas escreveu o Evangelho, ele fez um papel meio que de repórter. Ele chegava num lugar e
interrogava as pessoas que estiveram ali, que presenciaram algum milagre, algum acontecimento, tomava depoimento dessas pessoas e escreveu então o Evangelho de Lucas. Mas aqui ele estava praticamente fazendo parte da história, tá? Então, o que me chama a atenção aqui é o seguinte: Paulo estava com os seus companheiros querendo pregar a palavra de salvação, a palavra que havia mudado a vida dele. Mas eles, o versículo 6 diz que eles tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Às vezes a gente quer fazer algo que a gente considera que é de Deus. Puxa vida, eu vou fazer uma coisa boa, mas nós somos impedidos. E aí a gente pensa assim, puxa vida, é Satanás que está me impedindo, é uma obra das trevas. Mas não, às vezes pode ser o Espírito Santo que está impedindo a gente. Paulo e seus amigos viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para um determinado lugar. Olha o versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Novamente o Espírito Santo impedindo eles de ir para algum lugar. Irmãos, a melhor coisa é quando nós somos direcionados por Deus. A melhor coisa é quando nós temos tanta intimidade com a voz de Deus, que nós discernimos com tanta facilidade o Espírito Santo, que nos deixamos ser guiados por Ele. Quando nós temos dúvida sobre alguma coisa, sobre qual caminho seguir, qual decisão tomar, nós precisamos clamar ao Senhor e precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque pode ser que o Espírito Santo impeça você de fazer algumas coisas. Nem sempre o Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a ir para tal lugar, que nos dá coragem e motivação. Às vezes ele dá uma freada na gente, sabe? Mas nós, muitas vezes, de uma forma incorreta, atribuímos isso ao diabo. E não é. É Deus poupando você, às vezes, de alguma coisa. Amém, meu irmão? Então receba essa palavra inicialmente, foi algo que Deus falou ao meu coração. Nós precisamos estar atentos e estar dispostos a ir para onde o Senhor nos mandar, para onde o Senhor nos enviar, a tomar a atitude que Deus quer de nós. Muitas vezes nós somos motivados pela nossa carne, não é? Pelos nossos conceitos, como eu li aqui antes, né? Em Romanos 12 fala para nós transformarmos a nossa mente, porque a nossa mente carnal ela pode nos levar por caminhos que não são aqueles que Deus determinou para nós. Continuando a leitura aqui, versículo 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, repare que o texto diz que eles concluíram que Deus os estava chamando para pregar o Evangelho lá na Macedônia. Olha como é tremendo ter uma vida de intimidade com Deus. Mas isso não é assim, como eu venho falando em outras mensagens, não é um processo que acontece de uma forma instantânea. Eles erraram o caminho 2 vezes até ir para a Macedônia. Muitas vezes nós podemos errar. Nós podemos tomar um atalho que não é aquilo que Deus tinha para nós. Mas é importante que nós tenhamos sempre o coração aberto para ouvir aquilo que Deus está ministrando e, se preciso for, voltar atrás. Não podemos ter a mente tão fechada a ponto de tomarmos atitudes extremamente egoístas, impensadas, inconsequentes e
fazer com que essas atitudes se tornem assim irreparáveis, nós precisamos saber o momento de voltar atrás, de falar, eu errei, eu segui um caminho que não deveria. Eles tiveram uma visão de Deus e seguiram pelo caminho que o Espírito Santo apontou para eles. Ah, pastor, então quer dizer que esse caminho vai ser mais fácil? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes fácil era o caminho que eles queriam seguir anteriormente. Era o caminho que não traria desafios, que não traria dificuldades, talvez onde eles seriam acolhidos. Mas o caminho que Deus escolheu para eles aqui teve problemas para eles. Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas tiveram que enfrentar demônios. Você vai ver aqui na leitura, eles tiveram que repreender demônios. Por causa da posição firme deles, eles foram presos, foram açoitados. Puxa vida, mas então quer dizer que eu obedecer a Deus não me isenta de passar por dificuldades? Não, irmãos. É outra coisa que eu sempre tenho batido na tecla aqui das minhas ministrações. Lembra quando Jesus pediu para os discípulos entrarem no barco e seguir para o outro lado? E aí quando chegou no meio do caminho, eles não conseguiam sair do lugar e vieram ventos fortes e tempestades. Poxa, eles estavam obedecendo a Jesus. Mesmo assim foram alvos de tempestades. Mesmo assim foram atacados pelos ventos, pelas ondas. Mas Jesus chegou e acalmou o mar. E eles puderam continuar a sua rota. Então, mesmo que você esteja sendo atacado aí, esteja sendo alvo de ataques espirituais, de afrontas, muitas vezes das pessoas próximas a você, não se desespere. Deus é contigo, Deus vai fazer com que você vença. Amém?